Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos mais um domingo com a Escola Bíblica Dominical Online, a nossa EBD. E hoje nós vamos falar nesse estudo do tema o discípulo e o batismo no Espírito Santo. Um tema bem interessante, um tema bem legal. E nós vamos estar fazendo uma breve oração, pedindo para que Deus venha falar conosco, para que Deus venha manifestar o poder dele através das nossas palavras, que ele venha me usar para ministrar esse estudo nessa manhã e para que ele venha tocar na sua vida, para que você venha entender mais as palavras dele em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Pai, que o Senhor use, Senhor, essa escola bíblica, esse vídeo, esse tema online, papai, para falar através da minha vida com a vida dos teus filhos. Deus, em nome de Jesus, ministra ao coração deles a tua palavra e também ao meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como já foi dito, hoje nós vamos falar de o discípulo e o batismo no Espírito Santo. Nós vamos usar o texto base que se encontra lá em Atos, no capítulo 1 e no versículo 5, que diz assim: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Dentre muitas promessas de Deus ao seu povo, está o batismo no Espírito Santo, que se encontra lá no livro de Joel, no capítulo 2 e no versículo 28 e 29. E também em Mateus, no capítulo 3, versículo 11. Peço que você abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 28 e versículo 29, que nós vamos ler nessa manhã em nome de Jesus. O texto em Joel diz assim: E depois disso derramarei do meu ruach, espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Glória a Deus. A palavra ruach, que se encontra em algumas traduções da Bíblia, nem todas têm essa palavra. Ela significa no hebraico grego soprar, isto é, respirar, cheirar, perceber, antecipar, desfrutar e aceitar. Então nós podemos ver que Deus ele não faz acepção de pessoas, porque a promessa dele é derramar o Espírito dele em todos. E todos podem desfrutar, como diz essa tradução da palavra ruach, e derramarei do meu ruach, derramarei da minha presença, do meu Espírito sobre toda a carne. Então nós todos podemos desfrutar da presença de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. No outro texto que eu já disse, em Mateus, no capítulo 3 e versículo 11, o texto diz assim: Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nesse texto, João Batista, ele prepara o caminho para Jesus. João Batista batizava com água para o arrependimento, porém viria alguém mais poderoso, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E esse alguém é Jesus. E nós podemos ver também, irmãos, que no Velho Testamento
Só alguns homens recebiam o Espírito de Deus. Um exemplo disso é o rei Saul, que foi escolhido como rei de Israel. Ele era um homem comum até então, mas depois de ser ungido como rei de Israel, se apoderou dele o Espírito de Deus e ele profetizou. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Então, no Antigo Testamento, só alguns podiam ter esse poder, só alguns tinham esse poder. E hoje todos temos esse poder, mas aqueles que quiserem, essa presença, aqueles que quiserem o Espírito Santo na sua vida e na nossa vida. Deus prometera derramar seu Espírito Santo sobre os homens nos últimos dias. Essa promessa teve cumprimento no dia de Pentecostes, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, e versículo 1 ao versículo 3, que nós vamos ler nessa manhã. O texto diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O batismo com ou no Espírito Santo que não deve ser confundido com o recebimento do Espírito por ocasião da regeneração. Confira em João, capítulo 20, versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E também nós podemos ver em Atos, no capítulo 1 e versículo 8. O texto diz assim, Atos, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus ele sopra o Espírito e depois os orienta a esperar uma grande bênção. É uma experiência de capacitação espiritual para testemunhar de Jesus Cristo ao mundo. Sendo assim, essa experiência, quando buscada e recebida corretamente, impulsiona a igreja a anunciar o Evangelho. Nela está a razão do derramamento do Espírito Santo. Então Jesus soprou e orientou para esperar uma segunda bênção. É uma experiência de capacitação para testemunhar de Jesus Cristo ao mundo. Nós também devemos esperar às vezes, essa experiência da capacitação espiritual para nós testemunharmos de Jesus Cristo. É claro que você pode falar de Jesus a qualquer pessoa, mas nós temos que ter uma capacitação espiritual para testemunhar de Jesus Cristo ao mundo. E esses discípulos, eles tiveram essa capacitação, que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder ao descer sobre vós e serão minhas testemunhas. Glória a Deus. Nós vamos falar também o Espírito Santo e a sua virtude. Em Atos, no capítulo 1 e versículo 8, que nós acabamos de ler, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse é o versículo-chave do livro de Atos. Virtude, no grego, dunamis, significa poder real, poder em atividade ou ação, ou seja, o derramamento do Espírito traz uma autoridade em ação para comunicar ao mundo a mensagem do Evangelho. A igreja só avança na evangelização quando é tomada por essa operação do Espírito em seu seio. Atos, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17, nós podemos ver então o que diz lá. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia
e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhe isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Glória a Deus. Também no versículo 38 ao 40, desse mesmo capítulo, capítulo 2 de Atos, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Glória a Deus. Aqui nós podemos ver a autoridade de Pedro em pregar a palavra de Deus. Ele dizia ao povo: arrependam-se a cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. É essa mensagem que nós temos que pregar. Nós temos que levar às pessoas uma palavra de arrependimento, para que elas se arrependam e sejam batizadas em nome de Jesus e recebam o dom do Espírito Santo. No capítulo 3 e no versículo 12 e 13, diz assim: vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. No capítulo 4, versículo 8 ao 13, diz assim também: assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhes atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Aqui nós podemos ver nesses dois textos que nós lemos, que eles pregavam a palavra de Deus com autoridade, né? Eles pregavam a palavra de Deus com ousadia, e eles observavam, maravilhados, grandes sinais e milagres que eram realizados. Temos alguns outros textos aqui também. Se depois você quiser esse estudo, eu estarei compartilhando com vocês. No capítulo 6 e no versículo 8, no capítulo 8, versículo 14 ao 17, no capítulo 9, versículo 17, e no capítulo 10, do versículo 44 ao versículo 46. Se uma pessoa ostenta essa graça sobre a sua vida, ela será conhecida por sua vida de evangelização e manifestação do poder de Deus. O batismo no Espírito é mais do que meras palavras inteligíveis e desconectas por um grupo de crentes. Isso é um dos sinais. Todavia, o batismo com o Espírito Santo
É Deus usando a igreja para levar a fé em Jesus até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Aqui nós podemos ver que o batismo no Espírito, ele não está condicionado apenas em você falar em novas línguas, palavras ininteligíveis e desconectas, mas o batismo com o Espírito Santo é Deus usando a igreja para levar a fé em Jesus até os confins da terra. Esse sim como eu posso dizer, é um atributo, né? Não sei se é essa palavra, mas falar em novas línguas, palavras ininteligíveis e desconectas, mas todavia o batismo com o Espírito Santo é Deus usando a igreja para levar a fé em Jesus até os confins da terra. Agora nós vamos falar sobre condições para a experiência do batismo no Espírito Santo. A primeira condição para a experiência do batismo do Espírito Santo é preciso ser nascido de Deus. João, no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7, diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Glória a Deus. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, está uma conversa de Jesus com Nicodemos. E ele questiona Jesus, ele pergunta a Jesus como pode alguém nascer sendo velho. E é claro que não pode entrar de novo no ventre da mãe e nascer. E Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse é o novo nascimento. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então, a primeira condição para a experiência do batismo no Espírito Santo é preciso ser nascido de Deus. Glória a Deus. Essa ação do Espírito Santo é pós-conversão. Deus não agirá em uma vida que não tenha sido precedida pela ação regeneradora do Espírito Santo. Não procede de Deus. A segunda condição que nós vemos é preciso esperar isso de Deus. Jesus orientou os seus discípulos que eles deveriam esperar por isso. Esse é o princípio da fé. Confiar em uma promessa de Deus e aguardar pacientemente seu cumprimento. Guardaram as palavras de Jesus e esperaram. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Atos no capítulo 1 e versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes farei. Glória a Deus. Então nós podemos ver que a segunda condição é preciso esperar isso de Deus. Nós devemos esperar pacientemente. A terceira é preciso perseverar em oração. A terceira condição, então, é preciso perseverar em oração. Os discípulos não pregaram o evangelho até que se cumprisse a promessa do revestimento espiritual. Enquanto isso,
perseveraram em oração e súplicas diante de Deus. Atos no capítulo 1 e versículo 14. Diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então a terceira condição é preciso perseverar em oração, que nós venhamos mesmo perseverar em oração, para que nós venhamos receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A quarta condição é preciso perseverar na unidade cristã. Os discípulos tinham algo em comum, todos tinham o mesmo objetivo, estavam unânimes em oração e súplica, e na súplica. Isso quer dizer que aqueles que estavam aguardando o derramamento do Espírito eram todos os seguidores de Cristo. O Espírito não está onde opera a rivalidade e as diferenças pessoais. O derramamento é para todos. Atos no capítulo 2, versículo 4, versículo 11, capítulo 10, versículo 46 e capítulo 19 e versículo 6. Então o que nós podemos ver nessa quarta condição para nós recebermos o Espírito Santo, é preciso perseverar na unidade cristã. Glória a Deus. E no texto diz assim: o Espírito não está onde impera a rivalidade e diferenças pessoais. Nós temos, para recebermos isso, nós temos que estar unânimes, no mesmo pensamento. Não ter rivalidade, não ter rixa, porque o Espírito Santo, ele não opera em rivalidade e não opera em diferenças pessoais. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos no capítulo 2, versículo 4. Agora nós vamos falar um pouco também resultados da experiência do batismo no Espírito Santo. Primeiro resultado da experiência do batismo no Espírito Santo é ousadia no falar. Nós temos que ser ousados no falar. Falar em outras línguas, compartilhando as maravilhas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 4, 11, capítulo 10, versículo 46 e capítulo 19, versículo 6. Profetizaram a palavra de Deus aos homens. Nós temos que ter ousadia no nosso falar, para que quando nós viermos trazer uma palavra ao coração das pessoas, essa palavra venha fazer a diferença na vida das pessoas. Mas como? Com autoridade, com ousadia. Ousadia, sabermos o que nós estamos falando, sermos ousados em nome de Jesus, para que as nossas palavras venham trazer frutos para as outras pessoas. O segundo resultado da experiência do batismo no Espírito Santo é ousadia na oração. Desenvolveram uma vida de oração que abalava a sociedade. O Espírito Santo derramou uma glória permanente na igreja. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Atos no capítulo 3 e versículo 1. Glória a Deus. Eles tiveram ousadia na oração deles. E nós também temos que ter ousadia na nossa oração. Nós cremos que Deus, ele operou maravilhas no passado, mas nós cremos que Deus, ele continua a fazer nos dias de hoje. E se nós tivermos essa ousadia de determinar a cura, de determinar a libertação na vida das outras pessoas, isso vai acontecer. Pedro e João, eles foram ousados na oração, eles tiveram ousadia na oração. Aquele homem pediu ouro e prata,
mas eles não tinham, mas eles tinham a presença de Deus e aquele homem foi curado. Que nós venhamos também ter a ousadia na nossa oração, que no momento em que nós colocarmos as nossas mãos nos enfermos, falarmos, orarmos por aquelas pessoas, elas venham ser curadas. Então que nós venhamos ser ousados na nossa oração. O terceiro resultado da experiência no batismo, do batismo no Espírito Santo, é ousadia no evangelismo. Pregavam com poder espiritual o evangelho para converter o pecador de seu pecado, de seu caminho errado. Anunciavam a ressurreição de Jesus Cristo. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então que nós venhamos também ser ousados no falar, ser ousados na oração e sermos ousados também no evangelismo. Que no momento em que nós formos falar de Jesus, evangelizar as outras pessoas, as pessoas venham aceitar de bom grado e a pessoa venha ser transformada por aquela palavra, venha ser transformada através desse evangelho. Eles anunciavam a ressurreição, eles pregavam o evangelho com poder espiritual para converter o pecador do seu caminho errado. Então que nós venhamos também ter essa ousadia em falar a palavra de Deus, em evangelizar. O quarto, irmãos, ousadia nos milagres e maravilhas. Os seguidores de Jesus não apenas anunciavam a mensagem, mas Deus cooperava com eles, confirmando a mensagem com sinais e prodígios. Glória a Deus. Na maneira que eles iam anunciando a palavra de Deus, a mensagem de Deus, Deus cooperava com eles, confirmando a mensagem com sinais e prodígios, com curas. Está no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 ao versículo 20. Essas palavras. A Bíblia diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe as palavras com sinais que acompanhavam. Glória a Deus. Os discípulos então saíram por toda parte pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe as palavras com os sinais que acompanhavam, com curas, com milagres, com bênçãos. Então que nós venhamos levar a palavra de Deus, sermos ousados na presença de Deus e pregar a palavra de Deus, que o Senhor ele vai cooperar conosco, ele vai fazer obras maravilhosas, curas, libertações, milagres, mas nós temos que pregar, anunciar a palavra de Deus ao coração sedento. É impossível uma pessoa afirmar ter sido batizada com o Espírito Santo sem que mantenha uma vida de intensa oração, profunda intimidade com a palavra de Deus, uma série de preocupação com o destino eterno das pessoas e um amor santo pelos servos do Senhor. Então, aqui nós podemos
afirmar que é impossível uma pessoa ter sido batizada com o Espírito Santo sem que mantenha uma vida de oração, uma profunda intimidade com a palavra de Deus, uma série de preocupação com o destino eterno das pessoas. Nós temos que preocuparmos com a vida das outras pessoas. Não é só pensar em nós mesmos. Se eu for salvo, para mim tá bom. Não, nós temos que nos preocupar com o destino eterno das outras pessoas. Falar de Jesus às outras pessoas. Orar para que essas pessoas sejam salvas também. Não somente nós. Isso é um sinal de que nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós temos também que ter um amor santo pelos servos do Senhor. A palavra de Deus diz que é para nós amarmos uns aos outros. Então que nós venhamos nos entregar, a nossa vida em amor às outras pessoas, em evangelizar as outras pessoas, em sarar as outras pessoas. Em nome de Jesus, que isso venha acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. E a conclusão: é comum algumas pessoas pensar que essas experiências da igreja primitiva foram apenas para aquela época, mas na verdade basta olharmos para a história da igreja, em alguns dos vários movimentos de reavivamento de Deus. Será possível notarmos essa experiência acontecendo e assim afetando a vida espiritual e missionária da igreja. Busque incessantemente por essa manifestação de Deus em sua vida e teremos uma igreja vivendo um genuíno avivamento bíblico. Glória a Deus. Então que nós venhamos mesmo buscar. E você que não tem, você que não é batizado no Espírito Santo, tenha calma, continue buscando, continue lendo a palavra de Deus, continue orando, continue suplicando a Deus, que no momento certo você também vai receber. Em nome de Jesus, e que nós venhamos guardar esse estudo no nosso coração. E eu peço que Deus venha falar melhor ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus e um grande abraço a todos, a paz do Senhor. Deus abençoe.